Olá, muito bom estarmos juntos nesse momento. Vamos nos preparando, fechando os nossos olhos, soltando bem o nosso corpo físico, respirando fundo, sentindo os nossos mentores muito junto de nós. Esse mentor querido que durante todo o dia nos ampara, nos intui, nos protege. Vamos sentindo a presença junto de nós, de Joana, mentora da nossa casa, irmã Rosária, que juntas nos recebem de braços abertos, sempre que aqui nos conectamos a essa casa. Mesmo que não estejamos aqui presentes fisicamente, mas que estamos ligados mentalmente à casa. Vamos sentindo toda a espiritualidade amiga, felizes por estarmos juntos nesse instante, numa conexão maior com o Criador. Vamos sentindo Maria em suas paragens, ela nos abraça. Essa mãezinha querida nos envolve em seu manto azul. Esse manto que nos traz proteção, nos traz acolhimento, nos reporta ao colo da nossa mãezinha, que tanto precisamos no nosso dia a dia. Junto com nossa mãe vamos chegando até Jesus, nosso irmão maior. Esse nosso guia, nosso modelo, nosso mestre, dizendo: mestre, obrigada por tudo que nos ensina a cada instante. E todos juntos vamos chegando até Deus, nosso Pai, que nos aguarda de braços abertos, com um sorriso no rosto, feliz por estarmos unidos nessa conexão. E é esse Pai de luz e de misericórdia que nós dizemos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todos os males, porque vosso é o poder, o reino e a glória. Que assim seja, graças a Deus. E vamos agora, mantendo-nos equilibrados, serenos, nos preparando para receber os tratamentos da tarde. Abrindo bem os nossos corações, nos ligando a toda essa espiritualidade, recebendo tudo aquilo que viemos buscar. Aos assistidos de tratamento de P2, vamos nos ligar a essas equipes espirituais, sentindo a projeção da luz azul, envolvendo todo o nosso sistema nervoso central, harmonizando e equilibrando a energia dos nossos chakras, um a um. Todos eles, para que funcionem adequadamente dentro de um equilíbrio que buscamos. Que assim seja. Aos assistidos de tratamento de CH, vamos nos ligando com essas equipes, sentindo a projeção da luz rosa, um rosa intenso e muito brilhante, envolvendo cada um dos assistidos em muito amor e muito carinho. Que esse rosa chegue até os nossos corações, abrandando e aumentando a nossa capacidade de amar. Que assim seja. Aos assistidos com tratamento em P3B,
Rogamos a projeção da luz branca do Cristo, que vai envolver todos os encarnados e desencarnados aqui presentes. Pedimos a luz azul envolvendo o coração e a mente de todos os assistidos. As equipes espirituais vamos fazer um corte de ligação, que se fizer necessário com a luz laser, tirando todas as ligações que a espiritualidade designar. Pedindo a luz azul envolvendo todo o sistema nervoso central, periférico e neurovegetativo. Luz rosa claro do nosso cardíaco, aumentando os nossos sentimentos, e uma luz amarela muito intensa no nosso frontal, aumentando os bons pensamentos e a nossa conexão com o mentor individual. Vamos colocando uma cúpula em cada um dos assistidos, uma cúpula rosa clara brilhante da cabeça aos pés, para que o tratamento se fixe, até quando for necessário, que assim seja. Aos assistidos de P1 e P3A, vamos nos ligando às equipes médicas do espaço, imaginando uma projeção da luz verde, que vai envolver todo o organismo físico e espiritual, tratando cada célula, cada órgão que se fizer necessário, para alcançar assim o fortalecimento físico e espiritual, atingindo a cura que for do nosso merecimento. Pedindo a todos nós, encarnados e desencarnados, que sejamos envolvidos pelas bênçãos do Mestre Jesus e que cada um de nós possamos nos manter numa cúpula protetora até o próximo tratamento. Agradecidos que somos a toda essa espiritualidade e essa casa bendita que nos trata e nos fortalece a cada instante. Que assim seja, graças a Deus. E para o tema da noite de hoje, que vem de encontro a essa semana primeira do mês de novembro, onde, por hábito, principalmente em nosso país, comemoramos o Dia dos Mortos. E aí o tema que nos foi solicitado pela organização da casa, que falássemos sobre perda de pessoas amadas. E no mês passado, se eu não me engano, passado ou retrasado, o Orlando Noronha esteve aqui conosco, numa manhã consoladora, trazendo a sua mediunidade em exercício com as cartas psicografadas. Uma condição que nós espíritas acreditamos nesse intercâmbio entre os dois mundos, onde aqueles que partiram antes de nós para a verdadeira pátria, a verdadeira morada, ali teriam a possibilidade de comunicar-se. E aí a gente entende que essas comunicações também ocorrem por motivos muito especiais. Nós não devemos brincar com essas circunstâncias. Digo porque quando éramos jovens, e quem aqui nunca brincou com a brincadeira do copo, né? Então a gente colocava algumas letrinhas ali na mesa tal, e fazia umas perguntas, se sim, se não. E realmente nós entendemos que alguns espíritos se aproveitavam daquelas circunstâncias, né? Alguns espíritos mais brincalhões ou zombeteiros, como nós chamamos, e até algumas manifestações ocorriam. Então ainda nós tínhamos, né, não há muito tempo atrás, uma visão muito complexa, muito estranha desta relação de comunicabilidade. E a doutrina dos espíritos mostra uma seriedade especial nesse processo. Então nós podemos conduzir a nossa conversa fraterna, que eu tenho por hábito dizer que é uma conversa, porque não é só uma preleção ou uma palestra, é para que nós sejamos estimulados a uma reflexão um pouco mais profunda do entendimento da morte. E muitos de nós, por questões culturais, temos medo da morte.
Quem aqui vai dizer que trata muito bem dessa história? Pode levantar a mão. Ninguém, né? Porque tem medo, porque fala, então você pode ir embora agora? Não, não, ainda não, né? E espírita tem essa mania, né, de dizer, olha, eu não estou muito afim de ir embora. Para o senhor tudo bem? Que bom. Nós temos aqui um nobre senhor corajoso. De verdade, algumas pessoas lidam muito bem com essa situação e outras realmente acabam se preocupando. E a ciência nos comprova que esse medo da morte, e que em alguns momentos ele ocorre, é por um sentido de defesa, de conservação da espécie. Ninguém se expõe a determinados perigos porque sabe das consequências que se pode ter. Ninguém vai ter a loucura aqui de pular de um prédio de 4 ou 5 andares e achando que nada vai acontecer. Quando nós subimos a um avião, por mais habituados que nós estamos, a gente fica com aquele medo da morte, porque se o avião cai, nem sempre nós vamos ter a mesma sorte que o Follmann, né? Que após um desastre aéreo é um dos sobreviventes. Um desastre daquele tamanho, daquela magnitude, onde quase todo o time da Chapecoense veio a desencarnar coletivamente. E aí outros tipos de desencarne, outros ocorrem pela velhice, chegou o momento, o corpo físico, nas condições biológicas, vai se enfraquecendo, uma condição natural do envelhecimento, e aí chega uma hora que as funções orgânicas, o coração, a mente, para de funcionar, e a pessoa vem a óbito. E tem as mortes que a gente classifica como súbitas. Ninguém esperava, a pessoa gozava de saúde plena, de repente é tomada por um aneurisma cerebral, um infarto do miocárdio, ou um atropelamento, né? Alguma coisa que surpreenda o nosso imaginário. E nós temos que vir a concordar, e eu acredito que deva ser unânime essa minha opinião, e na verdade é uma comprovação, que não há dor maior do que a perda de alguém que nós amamos. E essa dor se intensifica no maior dos graus quando existe o que a gente chama de ordem inversa. Um filho ser acometido por uma situação qualquer, vir a falecer, e a família, o pai, a mãe, ficam vivos e presenciam essa situação. Então, nas dimensões psicológicas, nós sabemos que essa é a maior dor para o enfrentamento de uma perda. E eu tenho, nesse meu ministério, muitas vezes falado sobre a questão da morte. E que a gente queira, nesse momento, não assustar ninguém, mas trazer um processo de melhor entendimento, aceitação e, se nós formos muito felizes nas nossas colocações, trazer a consolação para aqueles corações que sofrem. E é uma pretensão, porque nós sabemos que nas dimensões psicológicas, as pessoas têm um tempo para viver o luto. E esse tempo varia de pessoas para pessoas. Tem pessoas que têm um enfrentamento da situação do luto, da separação, da perda, com muito mais facilidade, podemos assim dizer. E tem outras que acabam sendo realmente consumidas por essa dor, e as pessoas abdicam inclusive da própria vida, achando que até a sua própria morte mataria essa dor. Então nós temos que tomar muito cuidado em todos os aspectos, quem enfrentam as circunstâncias e quem vivem com as pessoas que enfrentam estas circunstâncias. Então o fato de compreensão, de tratamento, e a doutrina e os estudiosos nos revelam que se esse tempo do luto e o sofrimento supera 3 meses, 90 dias, e que a dor tem um processo de intensificação muito severo, a gente precisa de auxílio médico, psicológico, psiquiatra, e muitas vezes o aviamento de soluções medicamentosas para o enfrentamento da circunstância. E a terapia vem de encontro ao auxílio de todas essas pessoas que sofrem dessa forma. Mas uma coisa que outras doutrinas não dão tanta importância como nós damos,
é o entendimento da eternidade do espírito. E que o espiritismo matou a morte. É uma coisa muito interessante. Porque nós entendemos que as nossas reencarnações sucessivas são oportunidades onde recebemos um envoltório corporal, como que a gente chama a veste carnal, que é o veículo no processo evolutivo de transformação moral, de reforma íntima. Então a nossa existência em vida física tem um propósito muito especial, para que a gente possa fazer o melhor proveito e que continuemos nesse processo evolutivo até depois do nosso desencarne. E por questões óbvias, aquelas pessoas que tiveram uma vida mais feliz, mais regrada, mais dentro dos processos de um verdadeiro cristão ou de um verdadeiro espírita, que segundo o nosso Evangelho nos esclarece que um e outro são as mesmas coisas, no momento do desencarne nós teremos condições mais felizes do enfrentamento dessa desencarnação. Porque seremos melhores recebidos, frequentaremos lugares melhores, receberemos o tratamento mais devido. E se nós não tivéssemos tido em nossa vida corpórea uma conduta de um homem de bem, os enfrentamentos também são muito penosos. Então não é por uma ameaça que nós devemos ser bons, é por uma questão de estarmos constantemente vivendo experiências positivas. Então ninguém sairá incólume ou imune dependendo das suas ações. E essas circunstâncias nós podemos lembrar no livro e no filme Nosso Lar, o espírito de André Luiz, que enfrenta o famoso umbral. E nós podemos pegar esse momento para trazer um esclarecimento a todos. Quem sabe melhor reforça o conceito, e quem não sabe é bom nós colocarmos isso às claras, porque na doutrina católica nós temos o céu e o inferno e temos um meio do caminho ali que é o purgatório, né? Então muitas vezes tem uma confusão do processo desse local, que é o purgatório, com o umbral. Então parece que nós usamos um sinônimo para falarmos do mesmo lugar. Então nós temos que compreender que esse estágio, neste local, determinado umbral, vai muito em direção da conduta e forma de que nós administramos as nossas vidas. Então ali nós expiamos esses sofrimentos e essas dores. Então muitas pessoas, quando têm o medo da morte, é o medo do desconhecido. O que eu vou enfrentar do lado de lá? Então, se você está tranquilo, então as pessoas falam assim, ótimo, porque a gente sabe que nós não estaremos colocados em situações de sofrimento. Mas não é um sofrimento imposto, é uma resposta das nossas atitudes e que nós temos que pagar por isso. Né? Não pagar no sentido de castigo, mas nos responsabilizarmos dos nossos atos. E aí a gente pergunta, mas na condição de espírito, a gente sente essas dores? A gente tem essas impressões? Como que isso funciona? Porque dá um medo incrível, né? E aí a gente diz que todas essas sensações, todos esses sentimentos estão impregnados, né, nesta memória que o espírito tem, e o que a gente sente não são as dores, mas e sim as sensações. Então a pessoa pensa, nossa, mas teve aquele acidente, a pessoa faleceu e o seu corpo praticamente foi dilacerado. Entendam que nós não estamos querendo aqui que ninguém durma à noite pensando nessas cenas difíceis de se interpretar. Mas como que funciona esses aspectos? A pessoa vai sentir essa dor, né? O espírito no mesmo momento tem essa impressão do corpo mutilado ou qualquer coisa do tipo? E aí a melhor resposta que a gente encontra para isso, não é só simplesmente dizer que não, o espírito não vai sentir isso, é lembrar de uma passagem do livro Paulo Estevão, quando Estevão foi morto, né, por lapidação,
apedrejamento, e quando o golpe fatal atingiria o seu crânio, que é o fato e a pedrada que o levou à morte, pela misericórdia do Cristo, ele naquele instante é subtraído e recebido pelo esse nobre Rabi da Galileia. Olha como a coisa funciona. A gente poderia estar no ponto de vista material chocado com aquela cena hedionda, mas o que se organiza por trás de todo esse processo é uma coisa muito mais bela do que a gente pode imaginar. Quando nós olhamos também ou a película ou o filme do Nosso Lar, André Luiz, de repente, em determinados momentos, vê que todos aqueles mensageiros chegam com um volume incrível de soldados, vítimas da guerra, e que ali eram acolhidos no Nosso Lar, dispostos em macas, e que todos os seus ferimentos, que a gente trata, inclusive no perispírito, para a recomposição corporal do perispírito, estava sendo elaborada. Então, o processo do desencarne desses irmãos foi tão belo, e eles foram tão acolhidos, e de uma maneira tão sublime, tão especial, que deu um conforto, né, para as famílias que possivelmente tiveram seus entes queridos enfrentando aquelas circunstâncias, né? Mães que se encontram às vezes desesperadas, né? Pois o filho desencarnou vítima de uma bala perdida, de um assalto mal sucedido, de um acidente gravíssimo de veículo ou de moto, né? Então a gente percebe que fica impresso na mente desses familiares a dor, o sofrimento. Então a gente ainda está muito vinculado às partes materiais. E a gente muitas vezes não dá o crédito necessário do trabalho amoroso que a espiritualidade se organiza para acolher esses espíritos. Existe um livro da Lavra também de Chico Xavier, que chama Obreiros da Vida Eterna, e que mostra o processo desencarnatório, né, de 5 espíritos. E cada um enfrenta uma circunstância diferente. E os 2 casos que mais me marcam, em todas as vezes que nós mencionamos essa literatura, é uma obra que é um romance, um tratado poético, que trata da morte de uma condição tão simples e que a gente olha aquilo com tantos bons olhos que a gente se sente até melhor. Eu fiz um comentário anterior e não concluí meu raciocínio. Como eu sempre tenho esse trabalho de falar sobre o processo desencarnatório, falar sobre as consolações, o momento da perda de entes queridos, eu sempre pedi a Deus uma coisa, né, que eu não tivesse que vivenciar algumas experiências para que eu mostrasse como um testemunho essa dor. E aí mostra a minha fraqueza, né? Como eu dizia, tantas mães que eu tentava fazer a consolação e de repente enfrentar a perda de uma das minhas filhas. Mas toda vez que me vem esse pensamento, automaticamente eu mando uma resposta para o cérebro, que é um treino que a gente faz dentro da neurolinguística, de dizendo que eu deposito absoluta confiança no Criador. E que se eu tiver que passar por experiências semelhantes, é o que está no meu processo encarnatório. E que eu tenha uma conduta tal, né, para que eu seja, se na misericórdia de Deus for possível, poupado dessa dor. Mas não fui poupado de uma outra dor, né? E eu comentei isso numa das palestras que nós fizemos no dia do Orlando, que minha mãe enfrentou um processo desencarnatório numa idade ainda muito jovem, 53 anos de idade. Uma aneurisma cerebral muito severa, no meu primeiro dia de trabalho mediúnico na casa espírita em que eu frequento, e para marcar o dia, ela ainda desencarnou, iniciou o seu processo desencarnatório na casa espírita. E aí meus amigos falam assim, nossa, mas era para você nunca mais ir lá. O dia que você começa, sua mãe morre dentro do centro. E aí a gente enfrentou isso de uma maneira muito mais bem-humorada, né? Eu acho que ali ela deixou um legado, né, de todo o ensinamento, de toda a orientação, para que eu desse continuidade no trabalho que ela havia iniciado. Então esses são alguns exercícios que a gente promove para a nossa própria mente, para o nosso coração, para que a gente tenha um enfrentamento melhor dessas circunstâncias. Quantas mães enfrentando a perda dos seus filhos
cuidam dos filhos de outras mulheres, né? De outros casais, esses órfãos, muitas vezes, que nem pai e mãe têm. Então é o momento de um estímulo para que a pessoa use da dor o remédio para a tratativa, né, dessas circunstâncias. E a gente vê casos maravilhosos, né, de pessoas que se entregam a sua vida e acabam sendo confortadas de maneira muito, muito especial. E dos 2 casos que eu havia falado, um deles era que nós pudéssemos entender que a comunicabilidade entre o mundo material e o mundo espiritual não ocorre só por meio da psicografia, né? E muitas vezes, no momento do sono, onde o nosso espírito se desprende do corpo e a gente é levado para o encontro, muitas vezes, desses entes queridos. Ou esses entes queridos são trazidos ao nosso encontro. E quando acordamos, né, ao amanhecer, nós temos em nossos corações um preenchimento de alegria, de satisfação e aquela lembrança de sonhei com meu pai, sonhei com a minha mãe, sonhei com meu filho, e parece que nós somos tomados de uma alegria tamanha. E aí eu lembro que a irmã Zenóbia, que é quem coordenava a casa transitória, né, e coordena a casa transitória, que acolhe esses espíritos, permitiu que uma das mulheres que tinha o seu esposo desencarnado promovesse esse encontro entre ambos. E ele é recebido, né, e ele está muito bem em espírito, e a mulher olha surpreendida como ele está bem. E naquela conversa, o espírito, num grau de evolução e de entendimento, porque saibamos, né, nossa condição intelectual, podemos assim dizer, na posição de espírito, é muito melhor do que da nossa na condição encarnada. E o espírito promove com essa esposa, nessa conversa, uma condição de bem-estar, de oferecer para ela tranquilidade e a oportunidade, como se fosse um aval, para que ela tivesse o recomeço da sua vida e da sua história. Que ela pudesse ter um companheiro, que pudesse auxiliá-la no tratamento e no cuidado e na educação dos seus filhos, que contribuísse financeiramente com as despesas da casa e que essa nova união promoveria momentos mais felizes. Olha que consciência. E ela precisava desse aval. E a irmã Zenóbia, como era e é muito romântica, amorosa, oferta uma luz numa rosa, né, numa flor muito perfumada, para que o espírito ofertasse à esposa. Olha que coisa linda, ela materializa, né, aquela flor, entrega para o desencarnado que pudesse entregar para o espírito da esposa. E ela pega aquela flor, energeticamente, né, então a gente tem que compreender que aquela materialização ocorreu nas dimensões do espírito. Quando ela acordou pela manhã, ela tinha na sua mão o sentimento, o tato do caule da flor. E ela sentiu o perfume daquela flor. Então olha como as coisas ocorrem numa dimensão tão bela, tão bonita. E esse é um fato real, retratado ali na obra, e que realmente aquilo me tocou profundamente, né? Vim ficar muito emocionado quando eu vi tudo aquilo, né? Olha que processo lindo de história, porque normalmente os ciúmes é o que rega, né, as relações, é o que muitas vezes comanda. Então pensa assim, nossa, se eu desencarnar, até os casais brincam, eu quero saber se logo você vai colocar alguém aqui dentro de casa, né, e começa aquelas brincadeiras, né, ou coisas sérias que estão falando, e esse processo pode virar até obsessivo, né, porque realmente o espírito pode não se sentir confortável com aquela situação e acabar obsediando a família e o casal, porque ele ali, perturbado da forma que está, não consegue. Mais uma lembrança do livro e da película do Nosso Lar, quando a André Luiz insiste em querer visitar a sua casa. Ele insiste, e a espiritualidade vai cozinhando André Luiz. Olha, não é o momento, vamos esperar um pouquinho e tal. E quando ele chega, o que ele vê? Uma outra pessoa. Já não tem foto dele para todo lugar. Porque é mais ou menos assim que acontece, né? Aí começa os porta-retratos sumindo, daqui a pouco as roupas já deu toda embora. E que é saudável.
Nós devemos respeitar aí o prazo até determinado ou orientado ou sugerido por Francisco Cândido Xavier, que nós esperemos 72 horas após o desencarne, até inclusive para os casos de cremação ou se desfazer das coisas e tudo mais, para que o espírito realmente não, em um momento de perturbação, né, realmente tenha um prazo natural, aceitável para essa condição. E o outro fato que me traz na lembrança também dessa obra é quando uma das maiores trabalhadoras da doutrina, da seara espírita, e que tem no seu centro também uma casa de assistência à infância e juventude, ela já em idade avançada e muito doente, já fazendo hora extra, né? O que a gente chama, pela atividade que ela realizava, uma moratória que a espiritualidade concedeu a ela para que ela pudesse dar continuidade aos seus trabalhos. Então isso acontece. Eu não digo que Divaldo Pereira Franco, eu não estou falando isso com absoluta certeza, mas Divaldo Pereira Franco, com 93 anos, ter a vitalidade na oratória, nas viagens e tudo mais para divulgação da doutrina, elevando tantas consolações, é um caso que realmente a gente percebe de uma assistência especial da espiritualidade para o ministério do Divaldo Pereira Franco e com certeza a moratória, né? Entre outros casos. Só que essa irmã estava muito cansada, o seu corpo já desfalecido. E aí o que acontecia? Na plenária, né, na palestra pública, vamos orar pela irmã, tal, e todo mundo pedindo para que ela não desencarnasse e tal, estava com 90 e poucos anos, sem saúde, nada. Era até uma incoerência o pedido e a rogativa. E foi criando, através desses pedidos, olha que nós estamos bem intencionados, mas a gente às vezes causa alguns problemas. Foi criando ao envoltório do corpo e o espírito dessa irmã uma teia que impedia o processo do desligamento. Então o que acontece? Vamos lembrar algumas circunstâncias. Você está lá no hospital, seu ente querido está na UTI e você está lá, segurando a mão dele. Ai, não vai, não vai, não vai. Não vai. Aí chega alguém e fala assim para você, olha, faz o seguinte, vai para casa, toma um banho, janta, depois você volta. Mal chegou em casa, ligam. Morreu. Não é? Não estou querendo trazer a situação tragicômica, mas é o que acontece. E aconteceu comigo também, porque quando iniciou esse processo de desligamento da minha mãe, foi a mesma coisa. E estava todo mundo lá. Não, mãe, não vai, não vai. Meu irmão, eu, tal, tudo. Aí as enfermeiras chamaram, faz o seguinte, vai, eu ligo para vocês, não adianta ficar aqui na UTI e tal, tudo. Batata, chegamos no trabalho, fizemos uma oração, um evangelho. Eu e meu irmão ainda fizemos, por um agonizante, né, nós abrimos o evangelho. Minha mãe estava agonizando, então nós lemos tudo tal. Quando a gente chegou no escritório, ligaram para nós, olha, sua mãe desencarnou. Aí meu irmão, meu Deus, nós não devemos ter lido aquela passagem do evangelho. Mas foi bom. E o que valeu foi a energia que nós tivemos na volta, logo após a morte. Abrimos o evangelho de novo, fizemos a leitura do logo após a morte, tirando ainda os tubos ali da UTI, para que aquele momento tivesse banhado por uma oração e uma condição muito mais positiva. E para finalizar a história dessa irmã, a irmã Zenóbia, o que ela fez? Chamou os dirigentes da casa, colocou todo mundo numa plenária e falou assim, olha gente, bom senso, chegou o momento dela, tem que ir embora, para de história, para desse pensamento. E todos aqueles espíritos foram trazidos na condição do espírito, foram orientados para que mudasse a noure de pensamentos, para que a irmã pudesse desencarnar. E como é que foi o desencarne dela? Pela misericórdia divina, ela foi recebida por Dr. Bezerra de Menezes, que ia ajudar no processo do corte do liame, né? Que é aquele fio de cor prateada que liga o corpo ao espírito. E naquele momento a irmã olha para o Dr. Bezerra de Menezes e diz, eu posso tentar? Ela mesmo desfaz o liame, para sair da condição corpórea para espírito, porque entendeu o seu processo de retorno. Sua vida foi pautada nessa natureza do bom serviço, e o desencarne ficou mais fácil, mais simples. Então é um entendimento e uma conversa que nós devemos ter, porque é uma fatalidade, é a maior certeza e única que nós temos na vida, que um dia partiremos. Nós não precisamos ficar conversando com aquela história de mãe judia, né? Quando eu morrer, não sei... Não. Mas
os preparativos, inclusive a partilha, a divisão de bens e tudo, porque depois que a pessoa parte, só tem briga, só tem dissoluções, só tem afastamento, porque perde o alicerce. Então nós temos que ter uma compreensão de viver as boas experiências e os ensinamentos desses entes queridos da melhor maneira possível. Quantos casais que se dissolvem pela perda do filho e um amor que era sublime e verdadeiro e não suportam aquela circunstância. Então cabe a nós, espíritas, uma reflexão de como tratarmos a experiência da morte, a morte do corpo físico e a vivência da vida eterna do espírito. Que Deus nos abençoe, que nos dê uma oportunidade bendita da compreensão, apesar da dor, e lembrando que essa semana soube que é de Santo Agostinho, que tenhamos somente as boas lembranças, saudade sim e a tristeza não. Que Deus nos abençoe. E nesse ambiente tão carinhosamente preparado pela espiritualidade, vamos agradecer a Deus Pai pela oportunidade de estarmos aqui essa noite. Obrigado, Pai, pelo tratamento que recebemos assim que entramos nessa casa bendita. Obrigado, Pai, pelas palavras que nosso irmão trouxe até nós. Obrigado, Pai, por sermos frutos do Teu amor, da Tua vontade, pela oportunidade de vida com todas as suas experiências. Obrigado, Pai, pelos momentos de felicidade e também pelas dificuldades que tanto servem para o nosso crescimento. E mais uma vez estamos aqui reunidos em nome de Jesus, com o nosso irmão maior que caminha entre nós, com seu coração pulsando amor no centro desse salão, amor esse que envolve todo esse ambiente, que envolve cada um de nós, que cuida de cada um de nós. A nosso Mestre Jesus, todo o nosso amor, nosso carinho, nosso agradecimento pelos seus ensinamentos, pelos seus exemplos. Obrigado, Jesus, por nos mostrar o caminho da verdadeira felicidade, que é o caminho da luz, que é o caminho do amor, que é o caminho que nos leva até o Pai. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair em tentação, mas livre-nos de todo o mal. Vamos em paz, que a luz do Mestre nos acompanhe até nossos lares e por toda a semana. Que assim seja.